Olá, eu sou Marília de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre como que é retomar o caminho, né? Partindo do princípio que a gente já deve ter sido bruxa em outras vidas e a gente está retomando agora, né? Até mais. A gente vai falar um pouquinho a respeito do que seja o caminho da bruxa, essa retomada desse caminho. Por que a gente fala em retomada? Quando a gente fala na bruxaria, a gente acredita em vidas passadas, acredita e lembra e traz referências, conhecimentos de outras vidas. Então a gente fala que a gente nem começou agora, nem vai estar terminando agora, né? É um processo e muito do curso e do treinamento que a gente faz aqui é o processo de você lembrar, é o processo de você curar e é o processo de você tirar as interferências, os conceitos, se livrar, né, retirar de si crenças limitantes, ideias, valores, enfim, que a gente foi obrigado a aceitar e que foram ficando normalizadas até que chega um ponto em que a gente pensa que só existe aquilo, né? E não é. A gente fala, quando alguns alunos, algumas pessoas que aparecem para querer passar pelo treinamento, às vezes falam assim, mas olha Marília, eu tenho origem em tal religião, mas gente, eu não frequento, nunca fui, sabe, para mim não tem relevância nenhuma. O problema é que assim, não é a frequência que vai fazer você se tornar daquela religião, não é acreditar ou adorar ou cultuar uma determinada divindade que faz você ser daquela religião. A gente nasce num contexto social, num contexto familiar, e esse contexto tem valores, esses valores estão permeando as nossas mentes desde antes da gente nascer. Então, sim, a gente tem miasmas, tem interferências, coisas que a gente nem imagina que tem. É que quando a gente chega numa cultura, num estilo de vida, nos valores que são muito diferentes daquilo que você sempre conviveu e que por ter uma unanimidade fica parecendo que é a única escolha, que é o único caminho. O certo é isso, sempre, todo mundo sempre fez assim. Então, você não percebe o quanto aqueles valores, aquela cultura, aquela visão de mundo está interferindo nas suas decisões, está interferindo nas suas limitações. Às vezes você está se sentindo acuada diante da vida, porque de um lado existe um impulso para fazer uma determinada coisa, existe uma natureza, uma exuberância, um comportamento, um modo de ser, e do outro lado você sente que aquilo tem uma reprovação, que você não precisa nem ser explícita, né? Quer dizer, algumas coisas são muito explícitas, mas essa reprovação nem sempre é explícita. Você percebe no olhar, no julgamento, nas expressões, as preferências que as pessoas vão tendo quando são selecionadas numa vaga de trabalho, quando elas têm um convite para uma festa, participar de algum lugar, você vai vendo que algumas pessoas simplesmente te excluem porque você tem aquele comportamento, então fica como se fosse inaceitável, né? E aí a gente fica pensando, tá? A gente, além de ter um processo pessoal de desintoxicação de algumas crenças limitantes e tudo mais, a gente tem que lembrar que a gente está num contexto, numa sociedade, numa coisa que vive essas realidades, né? Então, quando a gente fala em retomar o caminho, e isso mesmo para aquelas pessoas que querem ser bruxas e vão continuar nas suas profissões, que vão continuar
nas suas atividades, que não necessariamente vão sair assumindo aí pelo mundo que são bruxas, não vão andar de chapéu de ponta, ou sei lá, ter um blog, um site, ler carta, enfim. São pessoas que vão, quer dizer, externamente estarão tendo uma vida comum, mas elas vão perceber que quando elas descobrem a verdadeira natureza delas, elas se ligam àquilo que a gente chama de propósito de alma, e elas percebem os obstáculos, os bloqueios que ela vai encontrando dentro da sociedade, existe todo um trabalho de reconstrução de valores, né? A gente tem que entender que eu para ilustrar essas ideias que eu estou defendendo, eu gosto de citar o livro Caliban e a Bruxa. É um livro histórico, uma historiadora feminista, e que ela mostra assim clarissimamente como a realidade já foi outra. Então nós não estamos falando assim, não, antigamente era assim, e aí a gente está buscando uma evolução. Não, a realidade já foi diferente e houve um ataque sistemático para que alguns valores, algumas ideias, e incluindo aqueles valores que são do feminino, fossem suprimidos da sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala da perseguição das bruxas, que a gente sempre pensa em Idade Média, né? Mas ainda hoje tem essas coisas, né? A gente está falando de toda uma gama de atribuições, de valores que eram típicas do feminino, né? Então, aliás, poucas eram as bruxas verdadeiras que foram queimadas, quer dizer, a grande parte das mulheres que foram queimadas eram viúvas que tinham uma autonomia material, financeira, pessoas que cultivavam plantas e que tinham autonomia também porque faziam ervas, faziam xaropes, ungüentos, faziam coisas de cura, de tratamento, né? Quer dizer, não era coisa para feitiço. Todas as atividades que envolviam cuidado, que eram mais femininas, né? Então, assim, parteiras, curandeiras, professores, né? Tudo que era atividade assim que existia um cuidado, né? Que não tinha esse lado da competitividade, que não tinha essa coisa masculina, né? Que eram universos do feminino, porque era a ideia de que as mulheres precisavam retornar para seus lares, procriar, cuidar de filho e marido e não terem vida própria porque elas tinham essa finalidade. Só isso, né? Então, quando a gente percebe que isso não foi uma evolução natural, houve uma quebra, e a gente pensa o quanto isso pegou, né? Funcionou, deu certo, tá até hoje aqui. A gente percebe assim que o retomar o caminho, né, de se tornar uma bruxa também entra na confrontação desses valores que estão na sociedade, né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu quero desenvolver os aspectos do feminino. As pessoas falam assim, gente, e isso quando a pessoa fala assim, ela está dizendo porque assim, o feminino, quando não é expresso, ele vira doença, né? Então, por que tantas mulheres hoje têm problemas de saúde, têm tais coisas? É um feminino que está se sentindo violentado, quando não fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, a toda hora. Até, tá? Quer dizer, você fala assim, nunca ninguém me atacou, tá? Mas até quando você se sente compelida a prestar um concurso, escolher uma atividade profissional, engenharia, medicina, advocacia, né, profissões que, em sua grande parte, dominadas por homens, por que você faz essa escolha?
né? Por que as pessoas fazem essa escolha? Porque desde então foram as profissões que deram certo, são as profissões que sempre foram valorizadas. Você não vê profissionais dessas áreas desempregados, passando fome, né? Se tem, deve ser muito raro. Porque são profissões que estão prontas, gente. O que é pronta? Pronta é assim, por mais que uma pessoa tenha alguma dificuldade de se estabelecer, de ter um escritório, de ter clientela, existe opções de concursos, existe de contratação por empresas, existem opções de você ser autônomo, existem opções de você trabalhar em outras áreas e que aquela sua formação vai ser bem recebida. Enfim, tem opção. A pessoa não fica amarrada ela não fica amarrada a ter sempre que ser empregada, sempre estar com um salário que é subvalorizado, enfim. Então a pessoa pensa, gente, eu posso até ter dom para tal coisa, eu posso até pensar que aquilo para mim é o que eu gostaria de fazer, mas isso a gente não vive disso. E aí ela pode até pensar, eu vou trabalhar em tal área e um dia, qualquer hora, eu pego e retomo, ou então eu faço alguma coisa, eu brinco daquilo que para mim era o mais importante, nos finais de semana como hobby, e aí você fala assim, tá, gente, propósito de alma, para onde foi isso? Quando a gente fala, a palavra alma é feminino, o Jung, quando se referia ao aspecto feminino, tanto no homem quanto na mulher, ele falava que era ânima, que tem a ver com alma. A gente está falando de aspectos do feminino. Então, quando a gente fala de feminino, gente, não é você vestir rosa e se maquiar sei lá, cuidar do cabelo, tingir o cabelo, usar um vestido sensual, não é isso. São os seus valores internos, você trabalhar aquilo que é intuitivo, que é os sonhos, aquilo que você sente, aquilo, né? E a gente tem que retomar isso e viver essa realidade, porque quando a gente fala em ser bruxa, a gente também não está falando, isso é uma coisa que eu sempre bato para as pessoas, os aspirantes, as pessoas que estão me buscando, elas falam assim, eu quero aprender. Eu falo assim, gente, tudo que você tem para aprender, hoje tem em livro. Tá? Então, quer saber o uso das ervas? Tem livros só disso, aliás, até traduzidos e uma edição muito bonita, por sinal. Você quer aprender sobre feitiço? Você quer aprender sobre a história da bruxaria? Você quer aprender sobre quais são as divindades? Livro, site, YouTube, PDF de graça, tá tudo aí. Quando a gente fala em se tornar uma bruxa, a gente fala em processos de desenvolvimento interior. E por que a gente fala isso? Primeiro, porque a gente tem que tirar as camadas de interferências e todos esses valores que a gente foi acumulando por vidas, né? Vidas que sufocaram esse feminino, que esse feminino não era uma coisa nem só valorizada, mas até uma fraqueza, né? Gente, até pouquíssimo tempo um pai achava vergonha, fraquejada ter uma filha, né? Então, assim, por quê? Porque você sabia que aquela pessoa que você ia ficar sob o domínio de outra pessoa, que ia fazer o que quisesse com aquela pessoa, e você não ia poder fazer nada porque a sociedade apoiava, e que existiam riscos de sequestro, de rapto, de estupro, e que a pessoa, mesmo que estudasse, ia ter uma dificuldade imensa para poder se impor no mercado de trabalho, e que ainda por cima podia engravidar, ter filho e não fazer, e não se realizar do mesmo jeito. Então, quando a gente fala em ser bruxa e retomar o caminho, a gente tem que tirar essas camadas desses valores, essas crenças, essas ideias que foram impostas, retomar a nossa ligação com a nossa alma, com o nosso espírito,
relembrar, trazer o que a gente ainda tenha de resquícios de lembranças, de conhecimentos de vidas passadas, se reconectar com a nossa ancestralidade primeva, se reconectar com os nossos mentores, os seres que estão nos auxiliando, e se reconectar com o divino que sempre existiu, mas que também foi trocado por forma de pensamento que a gente aprendeu que você, cumprindo determinadas formalidades, né, isso aliás é uma das coisas que a gente tem que dizer, desintoxicar, essa ideia da formalidade, né? Essa ideia de que que um feitiço, um ritual, uma magia, é você acender a cor da vela certo, no dia certo, na lua, com as ervas, com o cristal, com a divindade correta, que na verdade você juntando todos esses ingredientes, você já consegue sair voando e fazendo as coisas. Isso a gente aprendeu com essas religiões, porque essas religiões colocavam que se era só você pagar dízimo, frequentar todo domingo, fazer algumas festividades, se reprimir em diversos aspectos, reprimir a sua natureza humana, né? E que tudo isso daí, sendo uma boa pessoa, você estaria só pede e receberás. É a mesma ideia. Só que você faz as coisas, imprime o santinho, faz não sei o que lá e não é o pior isso, porque de tanto muita gente acreditar, funciona. Então, o pior não é isso. O pior é que você perde a sua conexão e você pensa que não existe uma necessidade de evolução. Aliás, não existe nem esse conceito. Quando as pessoas me procuram, boa parte pensa que ser bruxa é aprender essas coisas, né, a cor de vela e tudo mais, e só. Porque quando a gente fala em evolução, a pessoa não pensa que... Ela pensa que se eu vou realizar a minha vontade, tudo que eu quiser, é só acender essa vela aqui, que agora eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... aparece, não sei o quê. Evolução. Evolução da consciência, do nível de consciência, para você poder atuar em outros níveis de outras dimensões, para você ter acesso a poderes de outras dimensões, é trabalho interno, gente. Você pensa que você quer tal coisa, e tal coisa é projeção das suas sombras do inconsciente, gente. Não, tal coisa é aquilo que a propaganda falou, a sua formação te ensinou, aquela coisa, você tem que casar com um homem lindo, príncipe encantado, que traga flores. Você não vai prestar atenção como que ele é na família, como que ele é, as crenças, as ideias, os conceitos, os valores daquela pessoa, se ele cumpre esses requisitos, né? E aí você está lutando por coisas que a sua alma não quer. Você não está ouvindo a alma, você está ouvindo a mídia, pressão social, cumprindo um papel social. E quando a gente fala de se desintoxicar dessas camadas, é porque tem uma hora que essas camadas a gente pensa que é a gente, né? A gente pensa não, mas isso aqui sou eu quero isso. Quando você vai fazendo esse trabalho de desintoxicar, você fala assim, gente, eu não queria isso. Eu queria isso porque a vizinha tinha. Eu queria isso porque todo mundo da minha idade tem. Porque é normal. Porque... E aí você fala, gente, eu nunca quis isso. Sabe, essa acordada faz parte desse processo de retomar. E aí, a gente vai retomando, a gente vai tendo consciência de si, a gente vai tendo consciência dos nossos propósitos, a gente vai tendo consciência de que não dá para ficar entuchando os nossos propósitos para dentro, que um dia, quando você tiver dinheiro e puder ter tempo, você vai fazer aquilo, porque a vida está andando, gente. E faz parte do seu processo todinho de desenvolvimento também o processo de fazer com que
os seus valores, aquilo que para você é importante, existam no mundo. E aí existe um despertar muito interessante, que é o despertar que você tem quando você percebe que você tem que ter uma atuação no mundo externo para viabilizar que você possa viver o seu estilo de vida, o seu novo estilo de vida, o seu novo estilo de vida bruxal wicano. E aí você fala, não gente, peraí, tem coisas que a sociedade está fazendo que me afetam, né? E aí não é só, vou defender a natureza. Não, gente, tem valores na sociedade que é aquela coisa, quando você vê professor sendo massacrado em passeata, você fala assim, não, gente, são pessoas que são educadores, são pessoas que estão fazendo com que exista um mundo melhor, quer dizer, essas crianças precisam conhecer coisas para poder criar um mundo melhor, ter chances na vida, né? E aí você vai vendo que o quanto no nosso mundo aqui fora não tem. Não é a mesma coisa que um engenheiro, um médico, um advogado que presta concurso, não sei o que, você não tem caminhos para você prontos, né? E então é só você fazer um concurso, fazer um exame, fazer uma coisa, procurar um emprego no jornal. Não quero dizer que isso só seja fácil, né? Lógico que cada um vai ter que se empenhar, vai ter que se coisa, mas existem caminhos prontos. Você não tem muita exercer sua capacidade criativa de estar criando novos caminhos, né? Quando eu decidi seguir por esse caminho esotérico, no começo como astróloga, gente, não existia caminho. Tive que aprender como atingir o meu público, o estilo de marketing muito elementar. Pensem numa época que não tinha internet, que não tinha site, né? Então era divulgar em livraria, só que divulgar em livraria você estava divulgando também só para pessoas que também já estavam mais ou menos interessadas na área. Então cavar o seu lugar ao sol quando você trabalha nessas atividades que não são essas que são valorizadas, essas que são normalmente mais masculinas, você tem que ter múltiplas habilidades, porque, e assim, considerando que você não vai ter dinheiro para estar pagando profissionais de áreas específicas para você estar podendo só trabalhar sozinho, né? Então, fazer uma pesquisa no nível de astrologia, a gente fazia uma pesquisa na época de astrologia, era uma coisa praticamente impossível, considerando que a gente fazia os cálculos à mão, né? Gente, é quase como se eu estivesse falando para vocês que eu sou da época das cavernas, porque passava um dia calculando um mapa astrológico. E aí, assim, porque não existe isso, né? Quando começa a existir mercado, e mercado que não é que as pessoas não tivessem interesse, não existia espaços para você divulgar, não existia formas de divulgar, não existiam mídias suficientes, e tudo envolvia muito dinheiro também. Então, quer dizer, não era fácil, nem sempre prosperava os que eram melhores, mas às vezes os que tinham uma condição melhor para poder fazer ter um patrocínio, né? Ter um patrocínio. E aí, quando você pensa em termos de você criar, a gente fala assim, tá, mas você vai ter uma atividade profissional alternativa, tá? Já chama alternativa porque parece que ela não tem mesmo espaço no mainstream, né? A pessoa vai ter que criar um caminho. Mas para quem começa a buscar uma coerência individual e buscar uma forma de você se tornar íntegra, você percebe que você precisa criar isso. Você precisa criar esse espaço, que não adianta você tratar de uma forma
como um hobby, como um diletantismo, uma coisa que para você é séria. E o quanto te fere você ter que fazer toda vez atividades que você não acredita, né? Porque quando você conhece esse universo, esse outro universo, e você fala assim, gente, sei lá, eu exerço uma medicina alopática, mas eu tenho, eu confio em técnicas como Reiki, como, enfim, cura prânica, uso de ervas. A gente tem bruxas no nosso coven que são médicas. Então, você fala, tá, você tem que exercer aquilo porque é a sua profissão, mas em casa você faz de outro jeito. E aí você pega, não estou desmerecendo, tá? Eu acho que existe espaço para todos e existem questões que chegam num grau de gravidade que tem que ter medicinas específicas para cuidar, né? Então existem situações que só cirurgia, tem situações que só um antibiótico, tem situações que um chazinho adianta, um floral. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito disso. A ideia só é que você vai ter um nível de respeitabilidade se você tiver um diploma, e vai ter um outro nível por mais que, embora também tenha que colocar aspas, né? Nem todo mundo, quando a gente coloca em cultura alternativa, em terapias alternativas, nem todo mundo tem uma formação, tem instrução, tem suficiente, né? Porque como não é muito regulamentado, fica aquela coisa também que entra todo mundo e você vai ter os sérios e os não sérios. Mas de qualquer forma, até isso, né? É uma coisa que a gente tem que cavar. A gente tem que cavar quando a gente vai trabalhar, vai atuar como bruxos. A gente tem que cavar que a gente vai ter como oposição, às vezes, o fogo amigo, né? As pessoas que teoricamente deveriam estar no mesma coisa, mas às vezes elas estão fazendo as coisas de um jeito que não corresponde à verdade. Por quê? Porque também tem uma outra coisa que você tem que passar quando você começa a querer ter uma coerência com a sua vida, com aquilo que você vai se desintoxicando das camadas que você foi assimilando por muitas vidas de valores, crenças e ideias de outras visões de mundo, é que você às vezes cede a dar pequenos desvios naquilo que você acredita para tornar aquilo mais ou rentável ou, sabe, você transige quanto a formas, né? Então às vezes você fala assim, eu vou ser uma terapeuta holística, mas eu vou fazer uma campanha publicitária estilo a tal coisa, ou vou atingir, vou vender de tal jeito, vou prometer mais do que realmente aquilo pode fazer, porque para atrair cliente, sabe, você adota a postura masculina, a postura patriarcal, aquela coisa animalesca de quem chega primeiro, um come o outro, vamos vencer. Você não pensa assim em termos de sistema, né? Que é você pensar, não, eu estou divulgando meu trabalho, mas eu elevando o nível do meu trabalho, eu também estou favorecendo todas as pessoas que trabalhem nesse mesmo nível e que tenham o mesmo. Você está elevando a categoria, você está elevando. As pessoas não têm essa visão, né? Elas têm que, às vezes, denegrir, fazer alguma coisa, enfim. E aí elas transigem, e aí elas. Que se enfraquece, porque você tem que, para você ter, como bruxa, o apoio desse grupo, você também tem que ter uma postura que apoie o grupo, né? Então aí é aquela coisa que eu estava falando, quando você adota o caminho como bruxa, quando você tem uma hora que você se percebe diante de uma situação em que não dá para ser só bruxa dentro de casa. Eu faço meus banhos, eu tomo os meus cristais, eu uso tais ervas
passo incenso, faço a limpeza espiritual da casa, mas daí quando eu saio para a rua, o salve-se quem puder, lei da selva, e aí você fica com aquela, sabe, não encaixa, cria uma disparidade, uma fenda entre a sua vida de bruxa e a sua vida de trouxa. E não pode ser assim. É por isso que quando eu criei a Wicca das Bruxas, eu criei o slogan, né, estilo de vida, corpo, mente e alma, porque ou é de verdade ou não é, não adianta. Só fazer ritual na lua cheia, você não virou bruxa. Aliás, se você está estudando bruxaria, você está se atendo só a livros, você não está percebendo todo esse contexto, se você ainda não percebeu e não trabalhou tudo isso, você também ainda não é. A bruxaria não são práticas, eu já toquei nesse tema, né? Não é só as práticas qualquer um pode fazer sem compromisso nenhum, aquela coisa, faz, eu vou tentar fazer, gostei do desenho, vou acender uma vela cor-de-rosa para ele, escrever o nome dele na sola do sapato. Você vai fazendo, toda ação tem consequência, você tendo noção das consequências ou não, enfim, né? É o tipo de coisa que eu falo que, ao invés de ajudar a criar uma cultura que valorize os nossos valores, a gente cria situações que você desvaloriza os valores que a gente defende, né? Então, quando a gente fala de bruxa, a gente fala de retomada de um caminho, é a continuação de uma coisa, é um processo que não começou nessa vida, que vai continuar nessa vida e que pode ter outras vidas e vai dar continuidade. Você está falando de uma limpeza, né, de coisas do passado que não são funcionais para quem quer adotar essa postura de vida, quer adotar o estilo de vida de bruxa. E tem você contribuir de alguma forma para que restaurar, né, os nossos valores, as nossas restaurar, gente, quando eu falo restaurar, isso também é um detalhe que eu tenho que deixar bem claro, não é pregar e obrigar ninguém a querer virar bruxa, é só você saber que você quer que aqueles valores existam, né, e são valores que às vezes não precisa ser bruxa para acreditar, né, em igualdade das pessoas, em proteger a natureza, proteger animais, e outros, né, liberdade de expressão, então, a gente tem que também se alinhar com pessoas que, às vezes, não sendo da mesma religião, mas tem pautas que tenham alguma coerência com as nossas, né? Enfim, a retomada é uma construção de si mesma, uma construção de um contexto, uma construção que vai também valer para a sociedade. E a gente está aqui, né? Eu gostaria, essa pauta foi uma pauta sugerida por uma aluna, e eu gostaria que vocês continuassem curtindo, difundindo as nossas ideias. Vocês, quem acredita, difundindo essas ideias, vocês também estão contribuindo para a construção desse universo onde pelo menos as pessoas, sabe, respeitem, né? E dando seu like, se inscrevendo, vocês estão contribuindo para que amanhã esse canal tenha uma maior visibilidade, que tenha um maior alcance, tá certo? Até mais então, tchau!